Aí, amigos e amigas, algumas notícias nesse 4 de julho de 2024, uma quinta-feira. Muito frio aqui na nossa região, na região da Grande Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Mas falando primeiramente do esporte, o Brasileirão, o Fluminense vai enfrentar ao Internacional lá no Rio de Janeiro. Será às 20 horas. Às 19 horas nós teremos mais 2 jogos também das equipes gaúchas que estão disputando o Brasileirão da Série A. O Grêmio vai enfrentar lá no Centenário, em Caxias do Sul, às 19 horas, ao Palmeiras. Um jogo muito duro e difícil para as pretensões do Grêmio de sair daquela zona incômoda. Já o Juventude vai à Bahia. Enfrentar ao Bahia também será às 19 horas. Isso é na área do esporte. O Brasil, como vocês sabem, empatou com a seleção da Colômbia. Foi um resultado ruim por causa do confronto próximo, agora no sábado, que com esse empate o Brasil enfrentará o Uruguai, que é uma forte equipe, e será uma parada muito dura. Isto na área do esporte. Já na economia, o endividamento das famílias fica estável em junho, em todo o Brasil. O grupo incluiu carros elétricos no imposto seletivo, dentro da reforma tributária. Também a produção e venda de veículos avançam em junho no Brasil. O Pix por aproximação deve começar em fevereiro de 2025. O dólar fechou cotado em 5,56 centavos após o presidente Lula falar em compromisso com a responsabilidade fiscal. Deu mais uma ênfase ao mercado. Já o aeroporto Salgado Filho pode retomar pousos e decolagens em 90 dias. Quem diz isso é o governador do estado. Já a indústria e produtores de arroz fizeram um acordo para monitorar os preços do produto. O ex-prefeito de Duque de Caxias é alvo de operação que investiga a suposta falsificação da carteira de vacinação do presidente Jair Bolsonaro. E a Polícia Federal anunciou hoje que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por essa falsificação de carteira de vacinação. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Centro Humanitário de Acolhimento recomeçou a abrir as portas para acolher mais de 600 pessoas em todo o estado do Rio Grande do Sul. O censo escolar também diz que o prazo para o envio de dados do Rio Grande do Sul termina no dia 31 de agosto. Mas condições dificultam o acesso de servidores ao complexo prisional de Charqueadas, que é na cidade de Charqueadas. Uma notícia não muito boa: cobrança de pedágio da IRS 115 em Três Coroas foi retomada. Municípios gaúchos mais atingidos pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul têm até 92% dos empregos afetados. Isso é péssimo para a nossa economia. A vacinação contra o HPV foi ampliado para o público específico em Porto Alegre. Foi aprovada a anulação de multas de trânsito aplicadas durante a enchente em Porto Alegre. Uma boa notícia, né? Um homem também que expôs imagens da ex-companheira nua em aplicativo de mensagens terá que pagar uma indenização de R$30 mil em Porto Alegre, além de outros compromissos compromissos sociais que ele terá que preencher pela decisão da Justiça. Com certeza, numa decisão política, o presidente Lula recria a comissão que investiga mortes
e desaparecimento durante a ditadura militar no Brasil. Já o presidente da Câmara dos Deputados, após divergências, ele tirou a PEC da anistia da pauta. Já o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, anuncia o corte de 25 bilhões em despesas e diz que Lula determinou que seja cumprido o arcabouço fiscal tão falado. Já o presidente Lula, para o agro, anunciou que o plano safra de 400 bilhões será implantado. Já o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, mantém a prisão do réu que quebrou o relógio histórico lá no Palácio do Planalto, lá naquele 8 de janeiro. Uma comissão do Senado aprovou um projeto que torna infração obstruir rampas de acesso para pessoas com deficiência física. Isso aí já deveria ter acontecido há muito tempo. O presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso empurrou um colega durante uma discussão. Mas, na Câmara dos Deputados, um deputado do PT já deu um tapa no rosto de outro e ficou por isto mesmo. Acredito que agora vai acontecer a mesma coisa. Já o presidente Lula volta a defender a isenção do imposto sobre a carne, para facilitar os mais pobres, que ele diz. A Fiocruz alerta para a morte por meningite transmitida por caramujo. Isto aí aconteceu lá no Rio de Janeiro. O número de processos contra médicos cresceu 55% no Brasil em 4 anos. O Senado encerrou a votação do projeto que estimula a produção do hidrogênio verde. Você que é apostador, aproveite. A Mega Sena pode pagar 170 milhões nesta quinta-feira. Já um pastor com quase 500 mil seguidores foi preso pela Polícia Federal por pornografia infantil. Uma explosão numa universidade em Portugal matou uma pessoa e deixou 3 feridas. Líderes do Senado acertam pautar a regulamentação da inteligência artificial antes do recesso. O presidente Lula diz: não quero supremacia branca nem negra, declarou lá em São Paulo. A Polícia Federal apreendeu o equivalente a R$200 mil em dólares e euros na casa de um secretário do Rio de Janeiro. O vice-presidente, o Alckmin, reclama de que armas tenham escapado do imposto seletivo na reforma tributária. Ele queria que aumentasse o imposto sobre as armas. Mas é a hipocrisia desse povo e desse pessoal que é contra o uso de armas, principalmente autorizados. Mas eles têm seguranças armados e vários, não são poucos. E o povo que se lixe. Por isso que eles querem dificultar mais o acesso das pessoas de bem às armas. Esse é o vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin. Presidente da Argentina, o Javier Milei, já avisou ao Itamaraty que fará visita ao Brasil. Ele virá ao CEPAC para o encontro em Camboriú, Santa Catarina, e não tem agenda de encontro com o presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Fachin, ele derrubou a lei municipal em Santa Catarina que proibia escolas de debaterem questões de gênero. É o Supremo legislando sobre tudo, mas nós temos aqueles defensores acirrados do presidente Lula. Um deles é o Omar Aziz, aquele que foi presidente da CPI, que não decidiu nada. Chamou de moleque vagabundo ao Javier Milei por ofensas ao presidente Lula.